Paz, irmãos. Vamos abrir comigo em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 15. Todos acharam? Amém. E que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? A palavra do Senhor, como diz aqui no livro de Timóteo, ela é eficaz, né? A palavra do Senhor, toda a palavra de Deus é uma palavra inspirada, né? É uma palavra onde o Senhor sopra a sua vida sobre nós, né? Nos dando vida. Então a palavra de Deus, e ela é poderosa para trabalhar em nós. A palavra de Deus é a única, vou usar essa expressão, ferramenta. Não existe outra igual, não existe outra semelhante. Somente a palavra de Deus tem essa autoridade, essa função de trabalhar na vida do homem. O homem pode buscar muitas formas de se melhorar, como nós vemos por aí, né? Usando muitas técnicas, muitas meditações, mas nada disso funciona. Nada disso muda a vida do homem. Somente a palavra do Senhor, ela pode transformar. A palavra de Deus, ela não vai melhorar a nossa vida. Ela vai transformar a nossa vida. E essa transformação, irmãos, é nos levando à imagem do Filho de Deus. Então nós precisamos permitir que a palavra do Senhor nos traga essa visão e esse entendimento quanto a ela própria. Nós cantamos agora há pouco, a palavra de Deus está correndo sobre toda a terra para completar, para agir segundo a vontade do Senhor. E ela está fazendo. Isso não depende da nossa vontade, não depende do querer de Deus, porque tudo isso está dentro do propósito do Senhor. Então a palavra do Senhor é essa palavra inspirada, que traz o fôlego de Deus juntamente com ela. E ela produz em nós algumas coisas, irmãos, que nós precisamos. Ela nos ensina, está no verso 16, ela é proveitosa. A palavra de Deus, ela é proveitosa, ela tem um proveito para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça.
Então é esta obra que o Senhor está operando dentro de nós, pela sua palavra. E é importantíssimo, irmãos, que nós estejamos atentos, com nossos ouvidos bem abertos a essa palavra do Senhor. Lá no livro de Tiago, vamos abrir aqui no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, só para confirmar o que está escrito no livro de Timóteo. Tiago capítulo 1, verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, receber com mansidão, ou seja, o nosso coração não pode ter nenhuma resistência. O nosso coração tem que estar de acordo, conformado com essa palavra. Porque, irmãos, ela é poderosa. Ela tem o poder. Ela pode. Ela é a única que tem esse direito de operar em nós. Ela é poderosa. Ela tem o poder para salvar as nossas almas. E se voltarmos aqui em Timóteo, no capítulo 15, na parte B do capítulo 15, do verso 3,15, na parte B, no verso 15, diz assim: que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Ela é poderosa também para nos fazer sábio, não para o mundo, não para as minhas coisas, mas para a salvação. É isso que nós temos que colocar em mente, irmãos, que a palavra do Senhor, ela veio para nos salvar e nos fazer sábios para essa salvação. E só ela pode trabalhar em nós. E nós precisamos descobrir e permitir que o Espírito Santo amplie a nossa visão quanto à palavra do Senhor. Sabe, torna o nosso coração, eu mexo para a palavra do Senhor. Enche o nosso coração de temor para com a palavra do Senhor. A igreja precisa voltar naquela experiência de Abacuque, quando o profeta ouviu a palavra de Deus, quando o profeta ouviu a palavra do Senhor e ele temeu. Então precisamos estar no Senhor em todo tempo, buscando e desejando que o nosso coração se encha de temor quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Amém. Apocalipse diz, ali quando escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, e todas elas o Senhor testifica a mesma coisa. Ouvi o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque essa palavra, irmãos, que vai ser segurança para a nossa vida. Não só segurança, mas também ela vai nos transformar. Quando o Senhor fala, Ele fala com o objetivo. Quando o Senhor fala, Ele fala com uma intenção de nos edificar para Ele, de nos trazer clareza nessa experiência da salvação e nos tornar sábio para a salvação. Às vezes nós não compreendemos o que é a salvação do Senhor. Às vezes nós não compreendemos o que significa ser salvo. Será que o Senhor só nos tirou do mundo? Será que é só essa salvação? De nos tirou do mundo, nos incluiu nele?
Então, meus amados, é preciso dar lugar à palavra de Deus, para estarmos ligados a Ele. Ligados a Ele. Se nós abrirmos aqui no livro do apóstolo João, João capítulo 6. Nós precisamos ver, irmãos, o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos para com a palavra do Senhor. Precisamos sim estar com o nosso coração em todo o tempo na palavra de Deus e saber o que ela pode fazer. Não há limites, irmãos, para com a palavra do Senhor. Não há limites. O Espírito Santo essa manhã vem renovar o nosso entendimento, ampliar a nossa visão quanto à palavra de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós nos comportamos como se o Senhor não tem falado, não está falando conosco. Eu não estou falando no dia da reunião, eu estou falando no nosso dia a dia. Nós somos provados no nosso dia a dia. É fácil trocar as coisas. O Senhor compreende meu posicionamento. O Senhor compreende porque eu deixei de fazer. Não, irmãos. O Senhor espera um temor diante da sua palavra. As coisas de Deus não podem ser negociadas. O tempo que o Senhor nos dá em sua presença não pode ser negociado. O tempo que Ele quer que nós nos retiremos para que Ele fale conosco individualmente e secretamente não pode ser negociado. Não pode ser comparado a outro tempo. O Senhor nos chamou para estar diante da sua palavra em todo tempo. Porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Ela não é uma poesia, não é uma palavra morta. A palavra de Deus está ligada com o próprio Deus. É o fôlego dele, é a vida dele, inspirada, soprada sobre nós. E aqui no livro de João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivente. Nós precisamos, amados, buscar ao Senhor para que nossos olhos sejam abertos. E para ver que somente do Senhor há essa palavra de vida eterna. E Ele está nos dando o privilégio de conhecer, de experimentar a vida dele através da palavra dele. Então Pedro aqui, ele se levanta e se coloca num posicionamento completamente diferente dos demais homens e diz: olha, Senhor, só Tu tens a palavra da vida eterna. Tiago disse: Senhor, a Tua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, a palavra de Deus toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e só ela pode te ensinar, te educar, te conduzir, de fazer perfeito. Não tem outro caminho. E por que a palavra de Deus? Qual é o para quê? É porque
em Timóteo, no mesmo capítulo ali, capítulo 3. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Qual que é o paraquê de Deus? Aqui tem um paraquê de Deus. No verso 17, 3:17, diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, aquela palavra inspirada pelo Senhor, operando na nossa vida, nos transformando, nos moldando, nos capacitando, operando em nós para quê? Para que o homem que está entregue à palavra, para que aquele homem que teme a palavra, para aquele homem que realmente permite o trabalhar da palavra, ele seja perfeito e perfeitamente instruído, ou seja, ele terá uma instrução ampla, profunda, extensa do Senhor. O que a palavra deseja quando ela está trabalhando em nós? Nos transformar, irmão. Nos colocar no caminho certo. Nos colocar e nos fazer homens agradáveis ao Senhor. Aqui diz: instruído para toda boa obra. E nós entendemos pela palavra de Deus que a boa obra é uma pessoa, que diz lá no livro de Filipenses, que a boa obra que o Senhor começou, Ele há de completar até o dia de Cristo. Esta boa obra é Cristo em nós. E precisamos dar lugar à palavra todos os dias, para que esse processo tenha uma continuidade até o dia de Cristo. Nós não podemos parar no meio do caminho. O maior obstáculo que eu vejo hoje é nós mesmos, que durante esse trajeto dessa caminhada nós nos distraímos com coisas nossas, com a nossa vontade. Por isso precisamos nos subjugar a nossa vida à palavra de Deus, porque eu coloquei aqui, ela é única forma. Nós podemos fazer promessas, nós podemos fazer tantas coisas, irmão, mas a transformação ela só vem, o ensino, a instrução só vem pela palavra que sai da boca de Deus. O que o Senhor espera de nós? Vamos abrir aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 6. Esses dias eu vi um irmão ministrando e ele disse assim, não é a igreja que exige de você que você frutifique. Não é a igreja, não são os irmãos que estão exigindo que você frutifique. É o Senhor. Porque o Senhor nos escolheu para quê? Olha, um outro para quê? Para um propósito. Qual propósito? Que deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então não é os irmãos que nos oprimem, que exigem que nós frutifiquemos a força. Não, é o Senhor. Amém. O Senhor foi na figueira procurando. Exatamente, o Senhor foi na figueira. Era uma figueira, estava cheia de folhas, mas não tinha fruto. O Senhor não está preocupado com a nossa aparência, irmão, com a nossa obra externa.
Ele está preocupado com aquilo que é produzido do nosso interior. É a vida do seu filho. Pela palavra nós somos transformados diariamente. Sabe, olha, ensinados, repreendidos, corrigidos, instruídos. Tem irmãos que não gostam de ser corrigidos pela palavra. Tem irmãos que não gostam de ser ensinados pela palavra. Eu sinto muito, mas ele não vai frutificar. Ele vai ser um irmão cheio de folhas. Para todos que o vejam, ele é um irmão perfeito, né? Aquelas folhas frondosas, verdes, viçosas, mas o conteúdo não tem fruto. Nós vamos de fruto, não é de palavras, não é de boas ações, é de fruto, o fruto que permanece. Então, o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Hebreus capítulo 6, o verso 9. Todos acharam? Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O que o Senhor espera? Aqui o irmão que escreveu, o autor do livro de Hebreus, ele não estava impondo nada na vida de ninguém, mas aqui o Senhor, o Espírito Santo falando através da vida dele. O Espírito Santo dizendo: o que nós esperamos, ó amados? O Senhor dizendo: o que eu espero de vocês, ó igreja? Coisas melhores. Que coisas melhores é essas? Que acompanham a salvação. É a vida do Filho sendo externada através da nossa vida. É esse fruto que somente a palavra tem essa autonomia, essa autoridade para fazer na nossa vida. Não é o que eu dou, não é o que eu dou de mim, mas é que o Senhor, depois de ser trabalhado pela palavra, de ser instruído, de ser realmente transformado, esse fruto brota, irmãos, naturalmente para o Senhor. E aí o Senhor agrada, e o Senhor se agrada. Aí o Senhor se agrada. Então às vezes nós buscamos tantas coisas, mas o Senhor diz aqui: nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham. Amados, a salvação. O Senhor está interessado nessa obra, porque essa obra Ele fez pela sua graça. Ele espera que nós frutifiquemos coisas melhores, coisas que estão ligadas à salvação, coisas que estão ligadas a Cristo. Cristo é a nossa salvação, irmão. Desde o menor até o maior, Cristo é a nossa salvação. Cristo é a boa obra do Pai. Ele quer que nós nos amadurecemos, ou seja, tenhamos instrução acerca desta boa obra. Às vezes nós conhecemos várias coisas, gastamos tempos em várias coisas, ocupamos nosso tempo com várias coisas e deixamos o que é importante,
as coisas melhores. Vamos abrir o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. São Paulo diz aqui aos irmãos, escreve aos irmãos, traz um conselho para os irmãos, bem importante, necessário, um conselho necessário. Um conselho que pode mudar a nossa vida para sempre, que pode mudar completamente todas as coisas dentro de mim. Colossenses 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A obra de Deus é feita. A palavra de Deus inspirada, ela é o quê? Ela tem o poder de fazer muitas coisas. Então você imagine agora, se coloque, irmãos, nesse lugar. Imagine o nosso coração abundante da palavra de Cristo. Como seria a nossa vida? Como seria o nosso comportamento diário? Como seria o nosso comportamento nas reuniões? Como seria nosso comportamento diante dessa sociedade? Se a palavra de Cristo habitar abundantemente, aonde? No teu coração, no meu coração. E ele continua, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mais uma vez, a palavra do Senhor no nosso coração. A palavra de Deus não é para estar de uma forma intelectual na nossa mente. Mas a palavra de Deus é para uma forma espiritual, inspirada dentro do nosso coração. Ela vai produzir muitas coisas, e nós sabemos já disso. Mas ainda nós insistimos em não nos render à palavra. O Senhor tem mostrado o caminhar das coisas. Mas o Senhor também tem mostrado o nosso refúgio. Aonde deve estar a minha vida no final de tudo. Nós podemos esperar o final para estar com o coração cheio da palavra. Nós temos que estar no tempo presente, cheio da palavra do Senhor. Quanto tempo nós gastamos em meditação da palavra de Deus? Se ela é o mais importante diante do Senhor. Nós precisamos de uma direção de Deus para ler a palavra de Deus. Nós precisamos de uma direção de Deus para orar a palavra de Deus. Mas nós vivemos como que o Senhor tem que falar. Olha, ora, lê a Bíblia. Às vezes nós precisamos jejuar para saber se eu tenho que ler a Bíblia. Ela é, irmãos, de suma importância, ela é essencial para a subsistência da vida do Senhor em nós, ou da nossa vida nele. Ele fala, aquele que tem sede venha e beba de graça da água da vida. Quem tem fome vem e coma, porque ele é o pão vivo que desceu do céu.
Então nós já sabemos, irmãos, e nós temos a resposta. Mas nós temos o grande embate aqui é se submeter. A nossa vontade, o nosso ego, ele vive como se não precisasse do Senhor. O nosso ego é como aquele jovem que completou 18 anos. Agora eu sou eu que mando na minha vida. Eu sou o dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero agora. Eu não preciso, Pai, do teu conselho. O nosso ego é como esse jovem rebelde. Nós achamos que nós não precisamos de ler a Bíblia. Nós achamos que não precisamos orar. Que nós damos conta. Irmão, as coisas de Deus só é feito pela forma de Deus. Se eu quero uma obra religiosa, eu não preciso de Deus. Se eu quero uma obra aparente, eu não preciso do Senhor. Eu não preciso da palavra de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Mas a obra do Espírito é completamente dependente do Senhor. A obra do Espírito, irmãos, está na contramão da obra do homem. Então, a obra do homem não precisa nada de Deus, mas a obra de Deus precisa totalmente de Deus. O Senhor disse: eu edificarei a minha casa, eu edificarei a minha igreja. Então, se eu quero ser cooperadores de Cristo nessa edificação, eu tenho que estar diante de Cristo, para receber dele, para aprender com ele, como cooperar com ele na sua casa. O que faremos, Senhor, para fazer as tuas obras? E muitas vezes nós somos assim: Senhor, o que eu faço para executar as tuas obras? E o Senhor diz: creia. Porque o primeiro passo, irmãos, da fé é descansar. Aquele que crê não se apresse, porque o fundamento já foi posto. E eu não preciso me apressar. Eu tenho que estar sobre esse fundamento e trabalhar sobre esse fundamento. Que o Senhor abra o nosso entendimento essa manhã, irmãos, para vermos o quanto nós necessitamos da sua palavra. E quando nós somos dependentes da palavra de Deus, nós compreendemos algumas coisas. Porque às vezes eu deixo de fazer alguma coisa para Deus porque eu fico voltado para mim, para a minha fragilidade. Irmãos, nós somos frágeis. Nós somos incapazes. Nós pecamos. Mas a obra é do Senhor. Quando que eu vou estar perfeito em mim mesmo para executar a obra do Senhor? Ah, Senhor, agora eu não peco mais. Agora eu alcancei a maturidade espiritual. Agora eu estou pronto para realizar a sua obra. O Senhor disse: minha obra já está pronta. A seara está branca. Poucos são os seus ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Irmãos, a seara é do Senhor. A plantação é do Senhor. Ele só nos chama e nos dá condição, nos dá o privilégio de ser participante em ajudá-lo a colher. Quando que nós vamos estar prontos, irmãos? Olhando para nós, para realizar alguma coisa para o Senhor. Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, quando Absalão tomou o trono à força, Davi não quis briga, Davi não quis lutar com ele. Davi fez o quê? Davi foi para o deserto,
fugiu. Mas o que ele foi fazer? O que ele quis encontrar lá no deserto? A glória do Senhor, a graça do Senhor, como ele tinha desfrutado lá no santuário. O desejo por Deus, o Davi não perdeu por causa daquela perseguição. Pelo contrário, é lá no deserto que eu quero encontrar o Senhor. E ele encontrou. Ele não estava com sede de água, pois ele estava no deserto. Mas a sede que ele tinha era do Deus vivo. E hoje nós temos água em abundância, nós temos comida em abundância, mas nós não temos fome e sede de Deus. Porque pouco deixamos a palavra inspirada pelo Senhor trabalhar dentro de mim, irmão. Nós não deixamos essa palavra trabalhar dentro de mim. E nós esperamos no final de semana, quem sabe no sábado, ter uma brechinha, eu leio alguma coisa. Precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Foi esse conselho que o Senhor deu a Josué. Medita nesse livro da lei dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Medita. Ah, irmão, mas eu não posso parar fisicamente porque eu trabalho demais. Irmãos, o teu espírito não está preso. Tua mente espiritual não está presa. Paulo e Silas presos numa prisão, porém, eles cantavam louvores ao Senhor. Paulo disse: olha, vocês podem me prender, me algemar, mas contudo a palavra de Deus não pode ser presa. Invoca a palavra de Deus, invoca o nome do Senhor. Mesmo trabalhando, irmão. Mesmo trabalhando, faça do Senhor participante do teu trabalho. Não só que abençoa o meu trabalho, pronto, e você esquece, dá um pane na tua mente, você esquece, você fica 2 horas trabalhando, você esquece do Senhor. Não, convida para estar junto, converse, é pela fé, irmão. A palavra de Deus quer mudar a nossa vida. Porque, mediante o Senhor, a vontade dele é que todo homem sejam salvos. Amém? Está escrito lá em Timóteo. Mas, e chegue ao conhecimento do Senhor. Precisamos ser sábios, irmãos, para a salvação. Amém. Amém. Precisamos entender que se trabalhar da palavra em mim, porque Ele está me aperfeiçoando e me apresentando de uma maneira perfeita em toda a boa obra, instruindo em toda essa boa obra. Amém? Queria nessa manhã deixar com os irmãos essa palavra, para que os irmãos meditem nessa palavra, ocupa-te nela, sabe? Gasta um tempo diante da palavra do Senhor. Todos nós, irmãos, homens e mulheres, precisamos ler a palavra. Precisamos meditar na palavra. Amém? Até que essa palavra, até que você sinta, irmãos, aquele hálito do Senhor. Até que o Senhor sopra a sua vida sobre você. Até que você sinta aquele renovo no seu corpo, no seu espírito, a mente de Cristo renovada. O Brasil fica buscando um avivamento. O avivamento começa no indivíduo, irmão. Quando começamos a se interessar para as coisas do Senhor, isso já é um avivamento. Avivamento de Deus não é barulho. Avivamento de Deus é Cristo revelado em silêncio muitas vezes. É tocar na nossa consciência, ampliar a nossa consciência para com o Senhor. É saber que Ele é santo e nos chamou à santificação. Amém. A santificação é uma separação para Deus. Amém. E nós muitas vezes nós não compreendemos
o que o Senhor, irmãos, está fazendo. Nós não compreendemos aquilo que o Senhor está fazendo. Só lembrando, quando o Senhor chamou a Moisés, ele entendeu a vontade do Senhor, e ele disse assim: Senhor, tu me escolheste, tu disseste que eu achei graça aos teus olhos, amém. Porém, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, porque ele fala mais, porque é a tua presença no nosso meio que faz a diferença de todos os povos, os outros povos. Ou seja, é a presença do Senhor que santificava aquele povo, que fazia aquele povo diferente, irmãos. E por que nós não se temos dificuldade, irmãos, para ver essa experiência? O Senhor nos chamou sim para a santificação. E quanto mais tempo eu dou a palavra de Deus, mais separado para Deus eu me torno. Porque a palavra de Deus faz aquela obra de limpeza, de lavagem. É uma água limpa. E renova o nosso entendimento e limpa o nosso coração. Amém? Então é a presença do Senhor, amados, que separa tudo aquilo que não é do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, essa manhã, por essa simples palavra. Senhor, queremos nesta manhã humilhar o nosso coração, te dar graças, Senhor, por esse entendimento nesta manhã acerca da palavra do Senhor. Essa palavra inspirada, toda a tua palavra é inspirada por Deus. E ela é poderosa para fazer tantas coisas. Senhor, a cada dia queremos crer e nos entregar a tua palavra, para que ela trabalhe em nós e nos molde conforme a vontade do Senhor. Amém. E queremos glorificá-lo em tudo, Senhor. Tá aquele fruto que agrada o teu coração. O Senhor nos chamou como testemunhas. Ó Senhor, e testemunhas são aquelas que estão diante do Senhor, vendo e ouvindo tudo o que o Senhor está fazendo e falando. Senhor, põe no coração da igreja que oramos temor e tremor. Traga temor sobre todas as localidades, Senhor. Temor diante da tua palavra viva, Senhor. Que possamos a cada dia receber a tua palavra com mansidão, Senhor. Porque somente ela tem o poder, Senhor, de nos salvar, Senhor, de nos santificar, Senhor, para ti só, Senhor. Dou graça pela igreja de Moarama, Senhor. Fortalece os irmãos, fortalece a cada lar, fortalece cada casal, fortalece os irmãos, trazendo compreensão da tua vontade. Não queremos esperar ser perfeito e não ter pecado, Senhor, para fazer alguma coisa, mas eis-nos aqui, Senhor. O poder está na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, graças te damos por todas as coisas nesta manhã. Amém.